Fala, turma! Seja muito bem-vindo. A gente está aqui inaugurando pela primeira vez um season de 5 episódios, onde que a gente vai falar sobre resiliência bruta, né? Então, pela primeira vez na minha vida, eu estou sendo host e estou trazendo aqui um co-host que vai contribuir, vai participar, vai me ajudar nesse período todo a receber gente, receber empreendedores incríveis. E o nosso foco aqui não é falar sobre o que deu certo, a parte glamourosa da história. Acho que isso tem um monte de gente fazendo legal, mas a gente quer falar daquilo que deu errado, daquilo que deu merda, daquilo que deu problema, quais foram as dores, porque no meu lado empreendedor foi aonde eu mais aprendi todas essas grandes lições para poder chegar até aqui. Hoje todo mundo vê a Zux, mas eu comecei a Zux há 20 anos atrás, eu quebrei 50 vezes, tive 1 milhão de problemas, problemas pessoais, problemas familiares, ao longo dessa minha jornada para poder a gente chegar aqui. E ninguém mais bacana, ninguém mais especial para estar participando disso aqui no estúdio Zux, dentro do I12, no Leblon, no Rio de Janeiro, do que uma das pessoas que eu mais admiro no empreendedorismo nacional, né? Mora aqui no Rio de Janeiro também, é um grande amigo pessoal meu, que vai ser também essa pessoa responsável por trazer esses grandes empreendedores aqui no nosso espaço. Rafael Dutton, eu sempre falo Dutton, sempre erro o nome. Dutton é um empreendedor, cara, brilhante, já conheço o Rafa, já tem bastante tempo. E aí, vamos embora? Vamos com tudo, essa é a ideia, tem que falar o que não é falado, né? Porque na maioria das vezes a gente acaba lidando com as mesmas histórias, né? As mesmas manchetes de jornal. E eu acho que a gente tem que também dar uma... Eu prefiro isso. Eu juro que quando eu bato um papo com o empreendedor, eu falo assim, cara, o que deu errado? Me conta a clareza do que é, de fato, você tomar essa decisão insana, que muita gente não sabe que é uma decisão insana, né, de largar a tua carreira, ou mesmo iniciar a tua carreira empreendendo, querendo empreender, como se fosse um atalho ou minimamente um caminho garantido para dar certo. É isso, cara. Exatamente o contrário disso, né? E antes de começar e falar um pouquinho aí como é que foi essa tua jornada empreendedora, eu me inspiro muito mais nessas histórias, eu, Rafael, Sim, do que nas histórias, assim, eu procuro muito mais saber aonde deu errado, porque hoje, nesse universo que a gente está vivendo hoje, o universo do Instagram, do YouTube, a gente se compara muito o tempo todo. Né? Então todo mundo tá dando certo, tá todo mundo saindo na capa do jornal. Só vê o lado bom. Vê o lado, até brinco, né? E aí um monte de gente pergunta assim, Rafa, como é que tá tudo? Eu falei, cara, tá um caos, tá aí ainda é um caos. Nada. Mas só que, cara, ninguém posta nada. No momento que tá dando errado. Espera dar certo para depois mostrar como superou. Exatamente. Todo mundo posta o lado bacana, todo mundo posta o restaurante bom, todo mundo posta estando em Nova York, mas ninguém posta ali, tá comendo uma esfirra baratex, né, para poder manter. E os empreendedores se sentem muito solitários com relação a isso. Todo mundo acha que todo mundo só vive nesse top, desse hype, desse hype. Do amor, né? Virou. E aí você tá falando uma coisa que me remete quando estava começando a empreender, no momento em que empreendedorismo era uma palavra que não tinha no dicionário, né? Foi até a Endeavor que ajudou a colocar isso aqui no Brasil. Startup não era um termo conhecido, né? Então, assim, foram outras dificuldades, né? A gente brinca, era um mato alto, foram outras dificuldades, mas não tinha isso. Não tinha glamour. Zero glamour. Zero glamour. Aproveitando esse gancho, conta a sua história. Assim, da onde você veio, aonde você nasceu, da onde, que família você veio. Da Tijuca, cara. E a Tijuca sempre vence, entendeu? Tijuca, cara, pô, Tim Maia veio da Tijuca. É assim. Quem mais? Cara, André Esteves veio da Tijuca. Acabou. Não. Já estamos aí, porra. Tim Maia, André Esteves. Precisa mais do quê? Mas você nasceu na Tijuca? Tijuca. Mas seus pais eram empreendedores ou não? Não empreendedores, mas tijucanos ali, raiz, Praça Afonso Pena, entendeu? Aí você na Tijuca, tranquilão lá, fui estudar, tranquilo no Colégio São Bento, no centro da cidade, mole, então aquele ronco do motor na frente do ônibus, o calor que sai dali, só de falar eu sinto o calor chegando aqui, é brabo. Mas assim, cara, beleza, isso aí você não escolhe. Em São Bento, conheci um monte de maluco, óbvio, né, um colégio super tradicional, super puxado. Mas naquela época de escola você já estava fazendo alguma coisa? Cara, não tem. Onde é que você encontrou o empreendedor? Então, não tenho essa coisa do, encontrei porque eu já vendia. Cara, eu vou te falar, eu tinha uma coisa que era o seguinte, eu não curtia muito
o status quo desde sempre. Então, lá no São Bento, poderia dizer que eu era um merdeiro. Eu não era o... Porra, eu fui expulso de escola também. Então, Caos. eu fui solicitado a me mudar de colégio ali, porque, cara, eu olhava aquilo e falava, por que tudo é assim, né? Por que tudo é dessa forma? Mas aluno mediano, porque eu era péssimo. Mediano para baixo. Mediano. Não gostava muito do status quo. Eu achava que algumas coisas, assim, eu ficava meio incomodado da forma como as regras eram muito quebradinhas. E aí depois hoje, né, eu entendo isso. Cara, depois você vê que as regras são feitas por pessoas, né? Em última instância, eu queria encontrar quem fez a regra para perguntar por que essa regra é assim. Não tá legal. Então eu fazia bastante cagada lá. Eu gostava de imagina assim, azucrinar. A minha trajetória também, acho que hoje não é falando sobre a minha vida, assim, não, a gente vai trocar isso aqui. Vamos trocar a hora, mas eu acho que uma das coisas que eu acredito na pivotagem é a pivotagem da educação. Eu acho que, exemplo, muita gente que tinha as melhores notas, não estou dizendo que é mais ou menos bem sucedido, mas tem coisas que são positivas de um aluno, a parte relacional, a parte de conversa, de uma coisa, quando ela é bem direcionada, ela não é valorizada. Então é sempre assim, o aluno que tirou 3 vai ser um mal sucedido, o aluno que tirou 10 vai ser bem sucedido. É meio binário essas coisas nas escolas. Sempre. E não necessariamente, você não consegue direcionar um cara que tem uma parte relacional de muito alto nível. Mas aí, Total. E como é que você foi para esse lado do empreendedorismo? Aí você se formou no São Bento? Não me formei no São Bento. Fui solicitado a me formar em outra escola, né? Me sugeriram me formar em outra escola. E aí, cara, eu comecei, não me pergunta por quê, mas eu acredito por essa coisa do status quo, a gostar de computador. Mas não no modelo nerd da coisa. A galera tinha lá naquela época, era MSX, eram os primeiros computadores, XP, 286, cara, isso aí só quem é lá de trás que vai saber o que eu tô falando, quem não souber é só dar, né, um Googlezinho ali rapidinho. E era, monocromático, computador, né, não tinha praticamente muito o que fazer. Tinha uns joguinhos ali. Foi a época pós-Atari, né, Atari veio aqui pro Brasil, acho que 85, 86, eu tava ali quase com 10 anos, cheguei a ter um Atari, e aí quando vieram os computadores, galera, tinha computador, né? Eu demorei a ter o meu, mas ia na casa dos outros. E não sei por que eu fiquei intrigado com aquela coisa. Antes de entrar o jogo, alguém chegou e mudou e botou o nome de um brasileiro na frente, tipo, jogo distribuído por um nome de um fulano lá, João da Silva. Eu falei, esse jogo não foi feito pelo João da Silva. Como é que ele meteu esse nome antes do jogo entrar? Então sempre que a galera ia lá jogar, eu ficava encucado com isso. E aí, quando eu ganhei meu computador lá, comecei a fudicar, como é que eu faço isso? E descobri, usando Basic, linguagem Basic na época lá, os primórdios. Achei um outro camarada do São Bento, também gostava de computador, e criamos o que foi a Naja Soft. Tinha uma Naja assim, e aí a gente botava isso na frente dos jogos. Nessa ideia, não tinha nada de, caraca, quero ser empreendedor, nada disso. Imagina isso hoje, né? Nada disso. Hoje você manda no ChatGPT, cria a Naja. Faz tudo, cria um nome pra mim. Cria um nome pra mim. Inicialmente eu estava sozinho, né? Fiz a Tuton Soft, aí depois falei, precisa de um sócio. O maneiro disso, você começar essas coisas cedo, pelo menos testando, é que isso depois fica na tua cabeça, né? Que nem criança aprende mais fácil língua, você grava, né? E no momento eu falei, cara, precisava de um sócio, preciso conversar com alguém. Aí que eu me dei conta, cara, ter sócio para esse tipo de jornada é legal, né? Depois você junta. Cara, ali isso era antes tinha 15 anos. Então começou muito novo. Novinho, mas de bobeira. Tipo assim, vamos botar um nome antes do jogo entrar para ser a nossa marca. Aí faz um catálogo, imprime na impressora matricial, um catálogo dos jogos. Bobeira. Mas isso fica na cabeça, né, cara? Algumas coisas ali ficaram na cabeça. É um pouco disso que a gente estava falando. Quando você segue muitas coisinhas iguais, você não testa nada. Aí você naturalmente fica avessa a risco. Não, total. Você não quer ter risco em nada. Você não quer ter risco na tua carreira. É isso. Eu sempre brinco com a turma, né, lá na Zux, em várias coisas. Falei, galera, olha só, eu acho que eu não sou mais o inteligente da turma. Eu acho que eu sou mais corajoso. Porque eu tomo risco. Porque eu acho que eu tomo risco pra caramba. E tomo risco, que eu acho que também é um outro ponto importante, sabendo minimizar o risco. Porque isso também gera aquela
É mais ou menos, cara. Mas não é assim. Eu não digo sabendo minimizar, porque eu acho que o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: muita gente fala assim, o empreendedor é aquele cara que gosta do risco insano, que não se prepara. A impressão que dá que é o seguinte: é o cara que vai lá no bungee jump e fala assim, ó, pega o elástico aí mais frouxo, mais antigo, que eu quero pular dessa ponte com o elástico mais arriscado. Não. Não é. Não é. Não é. Porra, a gente quer fazer um negócio, vai lá, olha o elástico, dá pra botar 2, aí eu vou pular. É um risco levemente calculado, mas obviamente tem um pouco de inconsequência. Cara, é isso. Eu nunca fiz esporte radical. Porque eu acho que eu faço o empreendedorismo, que é um deles. Exatamente, eu faço o empreendedorismo radical. É isso aí. Mas eu nunca pulei. Por exemplo, você começou antes do que eu, comecei em 2005. E realmente naquela época era uma puta inconsequência. Total. Totalmente. A minha família inteira, tipo assim. A menor ideia que tava fazendo. Emprego, não, você vai arrumar emprego. Menor ideia. Mas como é que começou a história? A história. Aí esse negócio de gostar de computador, de gostar de mexer ali, me levou a querer fazer computação. Cara, outra dessas coisas que a gente tem que hoje parar e olhar, fala, cara, como assim ainda hoje você tem que fazer um adolescente de 15 anos decidir o que vai estudar para ser o resto da vida? Continua errado. Pelo menos eu acho que hoje. Eu também acho muito errado. Acho que hoje as pessoas já sabem que você não precisa ser uma coisa só o resto da vida. Faz uma profissão para começar. Depois faz outra. Qual foi a primeira faculdade que eu passei na minha vida? Arquitetura. Não. Arquitetura. Você imagina eu. Não tem sentido, cara. Não, mas já melhor eu fazendo arquitetura. Isso, cara. Zero. Como é que com 15 anos você Eu tinha uma namoradinha. Você vai querer ela fazia arquitetura, achava que era legal fazer desenho, tinha 18 anos, vou fazer arquitetura. Aí sabe em que lugar eu passei? Passei em primeiro lugar na Estácio de Sá em arquitetura. Eu fiquei todo feliz, fui lá falar com a minha avó. Vó, tava minha mãe, meus pais não estavam, né? Meus pais são separados, minha mãe não estava em casa ainda. A primeira pessoa que eu encontrei quando cheguei em casa foi minha avó. Aí tu vê como era bem respeitado pelos meus irmãos, né? Vó, passei em primeiro em arquitetura. Aí os meus irmãos chegaram assim pra mim e falaram assim, provavelmente, vó, era ele na turma, devia ter um cavalo, um chimpanzé. Cara, a gente... O respeito máximo da parte educacional. Porque a gente foi meio que criado para isso, né? Você tem que estar no melhor grupo da turma, com 15, 16 anos. Eu acho que essa história vai ser disruptada. Você fazer um adolescente de 16 anos definir o que ele vai ser o resto da vida, faz nenhum sentido. Não, zero sentido. A dinâmica tem que ser o seguinte, cara. Comece estudando para você ter uma boa base e vai experimentar algumas coisas para ver o que você gosta, depois volta aqui e estuda mais. Com certeza. Por que você tem que sair, ficar 5, 6 anos estudando? Pega engenharia, medicina, os cursos mais intensos, tem que ficar 5, 6 anos estudando para depois começar a ver como é a vida real. Não faz nenhum sentido. Eu acho cagada máxima. Não faz nenhum sentido. Aí você passou para faculdade. Aí eu passei na faculdade raspando, mas passei. 488 de 500. Alegria na cara. Passei direto, entrei. Falei, cara, fazer engenharia, você engenheiro. Começou lá. Ser engenheiro de computação. Aí começa. Leblon, Tijuca Gávea. Tijuca Gávea. Aí começam as decepções. Quem não sabe, a PUC aqui no Rio fica na Gávea. Tem um caminhozinho com um bom trânsito para chegar, né? Para chegar e para sair. Passar pela Lagoa, Rebouças e tal. Aí, primeiras decepções. Cheguei lá, crente que eu era assim, entendia pra caramba de programação. Eu achava que eu era um nerd, e eu não tinha nada de nerd, muito pelo contrário. Quando cheguei lá, falei, cara, os caras aqui, todo mundo já programa pra caramba. Falei, isso vai ser complicado, mas agora, cara, é isso, escolhi, gosto, vou seguir isso aqui. Não vou desistir, vou atrás. E, cara, isso era 96. 96 é considerado aí o ano zero da internet, né? Considerado um marco, né? Quando a Amazon. Essas empresas todas, Google estavam começando, né? O Google foi até mais à frente, o Google foi em 98. O KD naquela época, né? Era o KD. O KD era meu veterano na PUC. E aí juntou, né? O Vibert. Ele era o meu veterano na PUC. E aí começou essa coisa, juntar algumas peças. Falei, cara, vai ser difícil me formar nesse troço aqui. Engenharia de computação não é moleza, não. Mas eu vou. Agora, eu tô no lugar certo, cara. Essa parada de internet aí tá muito maneiro, cara. Os caras, né, fazendo uns projetos, e aí naquela época, a onda era um negócio do plano de negócios. Por isso que eu falo, tudo é cíclico. Você escrevia um plano de negócio e levantava dinheiro. O negócio do elefante, não sei o que. Exatamente. Não tinha? O Paulo Mannheimer também estava sempre lá na PUC. Um grande mentor do início. Do business. Elefante.com. Era referência.
E aí, Aí eu falei, cara, vou... mas teve uma história lá, eu me lembro da empresa Júnior, não teve? Então, essa foi uma virada de chave. Essa foi uma virada de chave. Tava lá fazendo meu ciclo básico da engenharia tranquilão e vi um prédio sendo construído, essa coisa que eu falo, talvez o que eu tenha dessa sementinha do empreendedor é não gostar muito do status quo. Só porque ele tá ali. Tipo, essa regra aí foi criada por quem? Dá para mudar? Se dá para mudar, vamos testar? Ah. Se der errado, tudo bem. Algum preço tem a pagar, mas vamos testar. Eu vi um prédio sendo construído no estacionamento. O estacionamento da PUC já era um inferno. Naquela época, sem prédio. Não tinha um prédio. Falei, cara, isso vai criar um caos maior. Mas tive a curiosidade de ver o que vai ser esse prédio. Fui lá perguntar. Vai ser incubadora da PUC. Incubadora de quê, cara? Vai ter criança aqui? Vai ter bebê? A PUC não tem nem medicina? Não, incubadora de empresa. Incubadora de empresa. Legal. Pô, a incubadora vai ter empresa. Tá. Saí com aquilo na cabeça. Já estava vendo esse negócio de internet, cadeia. Né? Não, tava ali. Aí, cara, em frente a esse prédio, quem conhece a PUC sabe, tem um quiosque, que era o quiosque do China, que era o principal lugar da bebedeira da PUC. Você sai do campus ali da PUC, já indo embora, tem um quiosque ali em frente à incubadora, o Instituto Gênesis, né? E aí, até hoje. Aí, encontro ali uns veteranos, conversando. Caramba, incubadora aqui, né? Vai ter as empresas e tal. Os caras, pois é. Estamos até fazendo a empresa Júnior, que vai ter dentro da incubadora, dentro do Gênesis, do projeto. O que é empresa Júnior? O que é empresa Júnior? Não, empresa Júnior é o seguinte, é uma empresa gerenciada pelos alunos que vende projeto para o mercado, para empresas reais, e tem a supervisão de um professor. Eu parei e falei, cara, a gente está num colégio católico, né, numa universidade católica. Já estava eu lá de novo, saí de São Bento, está na PUC. Bem, né, toda quadradinha. Os caras constroem um prédio no estacionamento, vai ter uma empresa júnior, que os caras vão fazer projeto para vender para empresa real. Isso tem tudo para dar merda. Quero estar lá. Quero estar lá. Porra, legal. Até porque a primeira sensação é, se der ruim, a culpa não é minha, é dos veteranos. Mas se der bom, eu tô lá. 19. 19. Se der bom, eu tô lá, né? 96, 19. E aí, cara, falei, quero ajudar nesse negócio de empresa júnior aí. E aí eu achei maneiro aquilo. Por quê? O que já me incomodava naquela época? Qual é o primeiro desafio do cara que está pensando em carreira com 15 anos? O que eu vou ser quando crescer? Qual faculdade tem que fazer? Mas a sua família te apoiava nisso? Cara, não tinha nem... Nessa fase não tinha nem ainda muito... A computação era muito distante. Era muito distante, Muito e aquela coisa, a computação... Era meio que obrigatório, década de 80, 90, você tinha que arrumar um emprego. Você tinha que arrumar um emprego. Aí que foi minha segunda constatação. Falei, cara, já acho errado eu ter que decidir o que eu vou ser com 16 anos. Mas tudo bem, tem que ser assim. Escolhi lá, vou ser engenheiro de computação. Qual o próximo passo? Arrumar um estágio. Aí quando eu fui ver, né, o que era arrumar um estágio, cara, não estava confortável com aquilo. E acho que também tinha um pouco de insegurança. Claro. Eu falei, nunca fui um bom aluno. Eu vou conseguir um estágio legal? Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não consegui de jeito nenhum. Exatamente. Para mim já era tudo isso muito difícil. Com certeza junta. É isso. E aí eu falei, caraca, empresa júnior aí. Vamos fazer esse negócio aí. Vamos tentar criar uma empresa que vem... Aí entrei de cabeça num nível que eu estava até lembrando isso esses dias. Eu ia para a biblioteca da PUC, que ficava no prédio da administração, para ler Harvard Business Review, Sloan MIT Management, as revistas das grandes universidades americanas de business. Você começou a entrar de cabeça mesmo, assim, tudo. Aí quando eu pegava a revista, porque assim, todo mundo usava a biblioteca da faculdade para estudar, para pegar uma mesa e estudar. Ninguém ia lá pegar livro para ler, ou quando o professor mandava. Aí eu chegava lá, pegava as revistas, perguntava pro cara quando é que vai chegar a próxima. E quando eu olhava, as revistas todas bonitinhas, eu falava, caraca, estou aqui no prédio da administração. Pessoal, você tem quantas dessas revistas? Porque sempre que eu pego a revista está novinha. Só você que lê essas revistas aqui. Ninguém lê.
Falei, ninguém lê? Aí você pegava... Ninguém lê? Né, cara? Harvard Business Review, Sloan MIT Management, ninguém lê. Eu falei, ih, rapaz, olha aí. Aí. Que isso? A quantidade de conhecimento. Aí, cara, Aí você eu fiquei vidrado naquilo. Eu passava, sei lá, toda semana, umas 2 horas. Adorava fazer isso. Adorava, porque eram os conhecimentos que, para a empresa júnior, estavam sendo super úteis. Como cria e gerencia uma empresa. Sensacional. Entrei de cabeça. Mas qual foi o primeiro projeto assim que você começou? Então, aí na empresa júnior, que foi muito legal esse primeiro projeto, foi fazer a Mostra PUC, que foi uma feira, dessas feiras de emprego, estágio, trazendo as empresas para dentro da faculdade. O que me incomodava que fez eu ir para a empresa júnior? A distância que o aluno tem do mercado de trabalho. Ele fica 5 anos na faculdade, sem ter a menor noção do que acontece dentro de uma empresa, nenhuma noção. E aí, quando ele sai, ele vai para a empresa e tem que começar tudo de novo. Perfeito. Eu achava isso péssimo. Falei, cara, vamos fazer uma feira que, primeiro, as empresas expõem aqui o que elas fazem processos seletivos nos auditórios da PUC e contam um pouco mais o que é a realidade de ser um diretor de marketing de uma empresa de bebida. Perfeito. A maioria de que estava fazendo marketing não tinha ideia que o cara ia passar grande parte do tempo tendo que fazer planilha, analisar número. O cara achava que marketing ia fazer o anúncio da Ambev, do caranguejo que anda de lado. Não é. Então a gente era cismado com isso, eu e os outros que estavam lá. E aí a gente fez já tinha tido uma primeira mostra PUC ali. E aí a segunda mostra PUC, cara, a gente foi atrás. Foi um projetaço, cara, assim, virou a maior feira de recrutamento e seleção do Brasil, a Mostra PUC, por muito tempo. Cara. Até São Paulo, alguma faculdade lá, não é copiar, é se inspirar e fazer o deles, a gente foi o maior do Brasil. Dava um caos na cidade. As pessoas odiavam a gente porque travava o Rio de Janeiro. Isso começou ali. Começou ali. Aí foi um dos primeiros projetos. Eu falei, cara, é muito maneiro esse negócio de fazer projeto. Óbvio que teve projeto que deu errado. Teve projeto que a gente teve, lá na reitoria explicar que a empresa queria processar. É o lado B. É a resiliência bruta. Não, total. A maioria dos projetos deram errado. E sem dinheiro. Sem dinheiro. Você não ganhava ali. Você tinha a perspectiva de, se você trabalhar num projeto, diretamente num projeto, ser remunerado por ele. Aliás, era a única empresa júnior que remunerava assim. A maioria não remunerava em nada. A gente achava, não, tem que ter remuneração, tem que funcionar. Só que eu trabalhava na parte de dentro, na parte de criar o modelo. Cara, eu gastava dinheiro. O dinheiro que eu não tinha, eu usava lá. Que loucura. Tem que fazer um bloquinho para anotar recado. Olha isso. Tem que fazer um bloquinho para anotar recado de telefone, que alguém ligava para sei lá, queria achar alguém para fazer um projeto. Esse foi o primeiro negócio. Foi a primeira MVP sensação para o empreendedorismo. E como é que começou a história do negócio, do principal negócio? Então, aí, cara, quando você faz... Aí começa essas pegadinhas. Eu acho que quando você faz uma coisa dar certo, mesmo que minimamente certo, e a empresa júnior deu muito certo. Quando eu saí de lá, se eu não me engano, 2001, 2002, eu saí um pouco antes, eu saí em 2000. Mas em 2001, 2002... a relação candidato-vaga para entrar na empresa júnior é maior que para entrar na própria PUC. Tudo muito certo, sabe? E aí... Vocês foram um case dessa história. Tá? Foi um case legal pra caramba. Case, né? Dentro do Brasil... Vocês montaram um negócio desse que depois virou uma explosão, que é hoje. Exatamente. A Móvel, né? Não, começaram pequenininhos ali. E a empresa como é que foi assim, a escolha do sócio? Como é que foi a história de... Como é que começou? Cara, então, aí é isso. Você faz um negócio que dá certo. É o negócio do sucesso embriagar, né? Ele tira o teu poder de raciocínio, de decisão lógica. O sucesso faz isso. O fracasso não. O fracasso te dá aquele choque de realidade e te faz correr atrás. Por isso que a gente está aqui com foco em falar nos perrengues, né? Então, quando eu saí dali, eu falei, ajudei a montar isso aqui, vou fazer uma empresa para estar aqui na incubadora. Aluno, né? Já ali na Harvard Business, nos lugares que, assim, a melhor formação de sociedade não são com os amigos mais próximos. Não, zero. São com as pessoas que complementam suas habilidades. Isso leva na Zux até hoje. Né? Exato. A gente fala que não tem absolutamente ninguém intocável. Entendeu? Nenhum dos meus sócios principais da Zux, a gente montou
com sócios que eram amigos. Eles viraram amigos depois de viraram meus sócios. Sim, sim. É isso. Entendeu? No caso, você pode até ter um amigo que complementa muito a habilidade e que vai ser um bom sócio. Mas a escolha da sociedade apenas então somente pela proximidade e amizade é aquele erro clássico. Mas eu já li essas coisinhas ali nas revistas. E aí, vamos montar uma empresa, ficar na incubadora. Peguei umas pessoas da empresa Júnior, montamos um projeto. Cara, era um projeto em 2000, 99 para 2000, para aumentar a quantidade de pessoas a investirem no mercado financeiro, em ações. Era, sei lá, uma prévia da prévia do que foi uma Ágora lá atrás, sabe? Sim. Obviamente que não tinha nenhuma chance de dar certo, mas a gente achava que ia dar, porque a gente fez um negócio antes, deu certo. Esse é um negócio super interessante, né? Quando eu comecei a companhia, ainda mais quando você é mais jovem assim, você tem pouco a perder também começando um negócio. Hoje eu me pergunto 1000 vezes, eu começaria a Azux com a idade que eu tenho, com as responsabilidades que eu tenho, com 3 filhos, será que eu comeria? Eu não sei se eu começaria, não. Isso é um fator que eu considero... começar do zero, eu chamava coisa mais segurança. Not to lose factor. Eu não tinha absolutamente nada a perder. Eu vou começar meu negócio, se eu tiver que perder, talvez eu não vou no cinema. Entendeu? Mas assim, hoje não, cara. Hoje eu vou, será que vale a pena as escolas dos meus filhos? Daí o lance dos equilíbrios, né? De você compor bem. No início você tem nada a perder e experiência zero, conhecimento, experiência zero. Se você acha alguém que tem uma experiência alta, independente dele ter ou não a perder, mas que tem a experiência alta, ele compõe. Então eu já buscava. E foi assim que você encontrou o match perfeito. Aí a gente foi buscar investidor anjo, cara. Peguei meu primeiro cheque de investidor anjo 2001 para 2002. Okay. Era um empresário do setor de telecom, Roger Dweck, um cara fora de série. Quando eu falo investidor, mas botou R$10 mil, né? Tipo, Ele na época, eu estava tentando fazer essa conta, ele na época, o investimento foi de quase R$300 mil. Honesto. O que hoje seria aí honesto. Um investimento parrudo. Ok, um investimento parrudo para ser anjinho, para ser um FF. Aí o lado B, a resiliência bruta. Para que a gente pegou esse dinheiro? Primeira coisa que a gente precisava fazer era participar de uma feira de telecomunicações, chamava Telexpo Wireless, para apresentar os nossos projetos para o mercado, porque a gente vendia, nessa época, para as telecons, que eram várias. Não, e você está falando da questão do investimento anjo, desse investimento que vocês fizeram no evento? E naquela época era levantar a mão para o céu e agradecer mesmo. Muito. Porque hoje você investe, eu já investi, todo mundo tem esse conceito de investir. Naquela época não, naquela época... Era questão de continuar ou não. Continuar ou não. E olha que maneiro. O ecossistema era zero. Sabe de onde é que veio o investimento? Por conta lá da empresa Júnior, a galera que tinha ficado na empresa Júnior, que tinha montado lá um projeto de um Venture Forum PUC. Chamava os ex-alunos da PUC para ver as empresas da incubadora. Que loucura. Um monte de ex-aluno maneiro que a PUC tem. E um dos que estava lá, que nem tinha sido PUC, mas era amigo de um lá, era esse empresário, era o Roger, que era vice-presidente da GVT. Naquela época, não eram 3, 4 operadoras de telecom, eram 40. Cada região tinha uma. Tinha a TL. Tinha a TL, tinha a BCP, tinha a Telemig. 500. E aí a gente falou, a gente tem que ir para uma feira. Não tinha marketing digital. Você não apresentava teu produto no Instagram, porque ele não existia. Mal apresentava no Google, porque ninguém... Feira de hotelaria. A gente começou na feira de hotelaria também. Peguei todo o dinheirinho uma vez e investi também. Olha a resiliência bruta. Dos 250 a 300 mil que ele botou, a gente tinha ali quase 100 pratas, 50, 80 para gastar na feira. Telexpo Wireless. Assim, era um sniper. Você tinha que acertar. Cara, montamos um stand pequeno. Aquele pequenininho, mais limpinho. Arrumadinho. Fizemos folder. A gente estava com um produto que chamava escritório móvel. Cara, era o Dropbox em 2002. Era isso. Você acessava o seu computador. Não pergunta como, porque a gente teria que fazer uma fala só sobre isso. Você acessava o seu computador do celular tosco daquela época. Beleza. Cara, pegamos o segurança da faculdade, botamos ele de bermuda sentado na praia, bermuda e terno, com um celular para falar. Você pode estar trabalhando. Cara, é ridículo, mas maneiro. Vamos fazer isso. Cara, investimos pra caramba. Pegamos o dinheiro do cara, 1/3 a gente gastou na feira. Fomos pra feira.
Cara, animado pra caramba, todo mundo. A feira começou 8 da manhã. Chegamos 9 da manhã. Chegamos 8 da manhã para montar tudo. Cara, nosso stand é legal. Vai ter gente da Anatel, vai ter os presidentes das operadoras. Pô, a gente vai vender pra caramba aqui. 8h40 da manhã. E a feira foi no WTC de São Paulo. Hilton, né? O Hilton WTC. Ou Trade Center. Sei. 8h40 da manhã. Todo mundo correndo, chegando nas TVs. 11 de setembro de 2001. O avião bate na torre. Acaba a feira. E a gente estava no WTC, que é a franquia do World Trade Center. Você usou 1/3 do seu dinheiro para poder montar a feira, montou a feira, feliz da vida, começou a sua feira. E derrubaram o World Trade Center. Na feira. 20 minutos antes da feira abrir. 8h40. Ou seja, Acabou. fodeu. Zero. E aquela hora? Acabou, deu tudo errado, fazer o quê? Fazer o quê? Jogou fora o dinheiro, tá lá o stand, bonitão, o flyer. Ninguém, audiência zero. Os caras queriam, E aí? lá em São Paulo, botar todo mundo pra fora do WTC, porque algum louco achou que iam atacar o Brasil. Só porque era um World Trade Center também. Mas, por exemplo, o prédio da Microsoft que era em frente, evacuou. Foi 11 de setembro de 2001, às 9 da manhã, começava a Telexpo Wireless. E os nossos 1/3 do investimento anjo foi pelo ralo. Ali na hora. E aí? E aí? E aí, enrola, continua dormindo lá no Ibis Budget. Continua. Na época o Marcelo já era seu sócio. Já Marcelo já era seu sócio. já estavam juntos lá. Entendi. Tava dormindo lá no Ibis E Budget. lançando esse produto. Escritório móvel, super maneiro. Óbvio, cara, foi um caos. Esse dia zero. Dia seguinte ainda só se falava nisso. Cara, mas a gente tava lá, a gente tinha que tirar alguma coisa de lá. E aí, cara, aí beleza. Aí vocês acharam depois um mecanismo ali de continuarem investindo nesse negócio. É aquele desespero de, cara, você vai se movendo pelas coisas que dão errado, você para e olha e fala, caraca, por onde que eu... Mas esse é um Por onde que eu volto? errado, porque sempre foi culpa de vocês. Não, foi culpa. Não, mas acontece. Acontece. É que nem, cara. Acontece, que nem pandemia, né? Acontece. Tem uma história, uma merda que deu, né? A gente estava lançando os nossos projetos, nossos produtos, uma versão nova do nosso produto de Wi-Fi pro hotel. Nosso negócio era o Wi-Fi pro hotel Sim. puro, né? E aí um dia, cara, a gente tinha acabado de implantar na rede Sheraton. Olha a cagada que deu. Acho que a turma aqui nem deve saber disso também. Cagada braba. Aí a gente fez um deploy no nosso sistema e automaticamente quando fez o deploy no nosso sistema, todos os hotéis do Brasil estavam com a mesma tela de login da rede Atlântica de hotéis. Então todo mundo que chegava no Sheraton via o concorrente. Fiz isso. Mandei SMS de uma operadora para outra. Aí, quando sobe, todos os hóspedes com a cara do concorrente. Meu amigo, aí eu só começo o meu celular tocando, eu atendo, e as pessoas mais conseguiam falar, estavam tão desesperadas. É isso. As redes de hotéis aparecendo a cara do concorrente. Cara, a primeira coisa que eu fiz no chão, eu sentei no chão da empresa e eu entrei quase em colapso. Eu falei assim, o que eu faço agora, né? o que eu faço? Pra onde é que eu vou? O que é uma merda? Volta o sistema. Às vezes dá vontade de fazer aquilo, né? Não, fecha a empresa toda, deixa só lá uns sacos e vai embora, some. Sei lá, vai para Aruama. Com vergonha. Vai para Aruama. Fica um mês lá. Tipo, cadê o cara? Não, o cara pirou. Esse dia ele deu loucura nele, ele foi para Aruama, tá lá na lagoa. Cara, você fica... Virou, então... Não, meu irmão. Não sabe o que fazer. Você senta assim, eu volto, chamo. E nesse dia, que a gente tinha plantado no Sheraton, que foi uma vitória na minha vida, Sim. tava tendo uma auditoria global da Sheraton para ver se os hotéis estavam na conformidade. Compliance. Perfeito. Aí, cara, o gerente de TI mandando para mim uns prints da galera se conectando. Cara, você não tem nem o que falar. Você começa a gatilhar. Eu passei por algumas dessas. A gente mandou o SMS errado também. Mas, cara, repetindo ali, você então pegou 1/3 do seu investimento, gastou todo esse seu investimento, não, 1/3 desse investimento num evento que deu uma merda danada por causa de um avião. Mas como é que a história da Móvel, então, ela deslanchou após isso? Então, seguimos na resiliência bruta, né, cara? Foi um desafio, né, depois desse dinheiro, ter perdido esse dinheiro, seguir normal, né? Tivemos que readaptar o uso do resto do dinheiro.
Mas a gente conseguiu, cara, encontrar... Mas só foi esse investidor? Só Só esse tinha investidor? esse investidor antes. Um investidor, um café e um sonho. Só esse investidor. Conseguimos encontrar ali um produto que a gente acertou em cheio, que foi um quiz, um jogo de perguntas e respostas por SMS. Acertamos em cheio, acertamos na lata 2002. Tá. No ano, né, depois do 11 de setembro. Acertamos na lata nesse produto. E aí teve uma primeira tomada de decisão. Assim, Sempre mobile, desculpa te interromper. Sempre mobile. Sempre Nosso mobile. negócio foi celular. Sempre mobile. Até porque a gente passou pelo crash da Nasdaq, a quebra da bolsa. A gente estava ali tentando fazer a empresa, aquela outra empresa que eu te falei, que eu queria montar. Ela não nasceu porque a Nasdaq estourou na incubadora. Então, a gente acertou em cheio, cara. E aí, muito quando a gente fala sobre empreendedorismo, os caras eram visionários, os caras são persistentes. Cara, eu acho a maioria dessas histórias tudo muito história de retrovisor, contada de trás para frente, entendeu? Verdade que a gente estava tentando aleatoriamente alguma coisa em mobile, fazia jogo, fazia produto, fazia isso, nada dava certo, um produto deu certo. E muito perrengue de caixa? Não, a vida inteira. Absurdamente perrengue de caixa, né? A gente não pagava incubadora, era praticamente todo mundo sócio, então a gente não tinha salário, essa parte era fácil, né? Já recebeu aquelas cartinhas pequenas que vinham do Serasa sem nome de São Paulo? Lembra disso? Cara, você chegava ali botando seu nome no... Desesperador. Então, dinheiro, esse perrengue era o que a gente, né, sabia que ia enfrentar. Mas a gente seguiu, quando a gente acertou, que eu falo assim, o que a gente fez que foi muito bem feito? Na hora que a gente acertou, sem saber porque tinha acertado. E acertou, e o negócio de vocês era, então, soluções de mobile e focado em operadora. Exatamente. A operadora era o canal de distribuição. A gente era white label, que nem você, não aparecia a nossa marca. Tá bom. A gente fazia os produtos para as operadoras que repassava para os milhões de usuários. E esse jogo de perguntas e respostas, durante a Copa de 2002, emplacou muito mais que a gente imaginava. E aí eu acho que foi onde a gente teve realmente um momento de tomada de decisão correta. A gente parou e olhou. Por que a gente acertou? A gente podia ter simplesmente seguido. Para mim, esse foi um turning point importante. Por que a gente acertou? Por que vocês acertaram? A gente começou a futucar os dados, não eram que nem hoje. Tá bom. Né? 90% dos celulares do Brasil eram pré-pago. Tá bom. E pré-pago naquela época, você entrava num quiosque, comprava sem dar CPF, sem nada. Perfeito. Você comprava, que nem você comprou um pirulito. Não um celular, toma um celular. Acabou. Então, para saber quem usava nosso jogo, por que usava, era um absurdo. Então, na hora que a gente falou, vamos descobrir por que a gente acertou, a gente mesmo já não tinha mais gás para isso. Falou, cara, mas vai dar um trabalho descomunal. Exausto. Vai dar um trabalho descomunal entender por que a gente acertou. Vamos só fazer outros. Agora a gente já acertou, vamos só fazer outros. Isso era uma discussão que a gente tinha. Mas a gente bateu nesse ponto, vamos entender por que a gente acertou. E a gente acabou entendendo, cara. A gente entendeu que a gente atingiu a base da pirâmide, na essência da base da pirâmide do Brasil, as pessoas mais pobres que tinham celulares pré-pago, que normalmente tinham resquício do uso do pré-pago. Perfeito. Não dava para fazer ligação e usava para se divertir. Era um videogame. Nossa. Quem não tinha acesso a computador e a videogame, na época lá, Master System, sei lá o que era na época, tinha um jogo eletrônico no celular. Que jogava contra outras pessoas. E olha que interessante, né? E hoje, em 2024, 2025, né? Você vê que a história se repete de um jeito diferente com a questão dos bets. Total. Né? Total. Com a história dos bets. Você fez isso aí em 2004, 2005. Exatamente. Sem seus bets. Sem dar prêmio. Sem dar prêmio. Exatamente, na parte toda de game. Perrengue máximo. A gente achando que ia dar prêmio e não era permitido pela Caixa Econômica e nunca demos prêmio. Uma das nossas conversas, sei lá, onde a gente estava, como eu falei, eu e o Rafa, a gente já teve muitas viagens em conjunto. Lembra uma vez que você contou a história do War? Foi quando a gente descobriu o que a gente acertou, que foi exatamente nesse momento que a gente perdeu, sem brincadeira, meses tentando entender, mas foi decisivo para acelerar. Aí quando a gente entendeu, cara, a gente está atingindo, a gente não está fazendo jogo para a classe média, muito menos para a classe alta, a gente está fazendo jogo para a base da pirâmide, entretenimento, para quem tem menos acesso a entretenimento digital. A gente está fazendo inclusão digital. Perfeito. Ninguém sabia que o celular ia ser a maior ferramenta de inclusão digital, nem a gente. Mas eu lembro da história do War, né? Além de ser sido um sucesso, que começaram a encher o saco falando que iam processar vocês. Foi. Que já fudeu. Aqui não fala assim, tudo perrengue. Nos demos bem tudo perrengue. É tudo perrengue. A gente
acertou, entendeu por que a gente acertou, falou, vamos fazer outro. Já que agora a gente acertou, a gente já sabe. Vamos fazer os jogos legais para a base da pirâmide, para as pessoas se divertirem com entretenimento digital. Ou seja, exausto, tinha acabado Exausto. primeiro gol depois de 6, 7 anos de operação. Exato. Deu merda. Aí acertaram um que botaram vocês um pouco na crista da onda. Aí lançamos, descobriram como é que acertou. Aí fomos fazer o War. Só que aí a gente foi procurar a Grow, que era quem tinha a marca do War, para falar, olha, a gente quer fazer o War e tal. Só que, cara, realmente era tudo muito rudimentar, sabe? E como a gente já estava meio escolado de perrengues atrás de perrengues, você tá ficando muito calejado. Calejado. Tá ficando muito calejado. Vamos fazer certinho. Fomos também lá. Tem um lado positivo dessa história da quantidade de merda que vai acontecendo ao longo do caminho. É que chega uma hora que as coisas não começam a te abalar mais. Exatamente. Não, acho que você já tão calejada, cara. Você já respira fundo. Você cortar minha luz. Você já brother, eu vou ali fazer coisa. No início as pessoas ficam tão desesperadas. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Você já sabe que vai dar ruim. É isso. Então você já vai preparado. Então hoje, eu juro, assim, hoje no meu dia a dia, eu sou tão calejado de tanta coisa que pode dar errado, né? Que eu falo assim, cara, é sério que esse é o problema? Isso é problema para você? Mais fácil. E aí, então, assim, aí vocês foram e lançaram, e deu problema com a grupo, mas esse foi um problema que vocês resolveram? Foi fácil de resolver, porque a gente já estava calejado, a gente foi lá avisar antes, vamos fazer junto? Eles falam, não, isso aí não tem nada a ver com o War. A gente, claro que tem, é a mesma dinâmica, um ataca o outro e tal, só que é mais na imaginação, porque você não tem visual. É só no SMS. Não tem nada a ver. Eu falei, tá bom, não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Então manda isso por escrito. Aí eles mandaram? Mandaram por escrito. Depois que deu certo, bombou, e todo mundo falou, pô, isso é o War? Aí não tinha o que fazer, né? Tava lá, isso não tem nada a ver com o War. Por escrito. E aí a gente seguiu, aí foi um atrás do outro. Porque quando a gente... Aí deu essa acelerada. Mas como nada é fácil, quando a gente estava no auge de um produto atrás do outro, aí vem o iPhone, 2007, o mercado muda completamente, vira mercado de smartphone, é praticamente começar uma empresa do zero, porque não é mais a linha mobile rudimentar, é linha mobile com gráficos e processamento, né, muda tudo. Elétrica, né, brother? E aí a gente vê empresas, principalmente europeias, vindo para cá, e foi nesse período que, em um evento, por isso que eu sempre defendo que as pessoas consigam sair da sua caixa e se movimentar. E um dos eventos em Barcelona, que é o principal evento de telecom no mundo, tem até hoje, em conversas lá com Fabrício, que hoje é o presidente da Prozis. Hoje é o presidente da Prozis, também é chairman do iFood. A gente falando sobre isso. Caramba, agora ele tinha uma empresa bem parecida com a gente, também iniciada na incubadora da Unicamp, então era bem semelhante. A gente conversando, falando, caramba, acho que foi 2006 para 2007, agora a competição vai pegar, começamos a conversar, e aí dali surgiu uma sementinha, e se em algum momento a gente se juntasse para enfrentar essa competição mais parrudo? E daí, o resto é história. A Movile foi fundada em 2008 com esse nome, né? Em 2007 ela foi amarrada junto à Prozis, que na época se chamava Naspers. Quem estava lá montando isso, um grande cara do mercado, Anderson Tese, né? Famoso, que hoje é presidente da Endeavor, hoje presidente da Endeavor, no Brasil. Um dos grandes caras que temos aqui nesse mercado. De empreendedorismo geral, né? Um cara que sempre apoiou muito o ecossistema, né? Ele costurou isso pelo lado da Naspers, né? Hoje Prozis. A gente fez a fusão, recebeu um investimento, e aí falamos, agora é hora de consolidar, agora é hora de juntar o máximo de projetos e startups legais. Outro dos grandes perrengues que a gente podia passar, a gente escolheu passar, que é o quê? Fazer um M&A de startups em 2008. Quem é que tinha histórico de como fazer M&A de startup? Então vamos descobrir. E aí vocês começaram a fazer isso. Endeavor ajudou muito, indicou uma consultoria que foi fundamental lá para fazer esse meio campo. A gente juntou aí umas 6, 7 empresas ao longo do tempo, e aí a coisa avançou. E aí a Movile virou, de fato, ali já 2010, 2011, o principal player de mobilidade do Brasil, até da América Latina. 11 anos depois. 11 anos depois. Ainda não estava nada ganho, estava num momento em que você está na liderança de um mercado que ainda está se encontrando. Perfeito. E nesse momento foi um momento em que a gente
discutindo, falando, pô, a gente precisa não só comprar empresas, mas como investir em outras empresas. Tudo que a gente puder botar a mobilidade para fazer uma grande diferença, cara, a gente está falando exatamente da transição da web para o mobile, quando surgiu Instagram, Uber, foi tudo ali 2009, 10, 11, né? Vamos dizer, foi um mobile smartphone, né? E aí fizemos investimento em várias empresas, pequeno. Mas você tinha investidor nessa época ou não? Prosus, a Naspers. A Naspers que tinha entrado ali naquela ocasião. Exato. Tá bom. A gente foi fazendo pingadinho em várias empresas, de vários mercados. Essas volumetrias enlouquecidas que tem hoje, 500 milhões de dólares. Não, é outra dinâmica. Outra dinâmica. Outra dinâmica. Né? Outra dinâmica, mas o investidor, né, a Prosus, tinha apetite para que a gente consolidasse o mercado de mobile. Então, não necessariamente. E o que aconteceu? E o que aconteceu. E um desses investimentos foi o iFood. Em 2013. Quantos deram errado, quantos deram certo? Mas o esmagador deu muito errado. Simpla deu certo, Entendi. o iFood deu certo, mas a maioria dos outros. A gente fez o Play Kids em casa, foi um produto feito em casa. Tocou isso, o Edu Henrique, o Andréas, a galera lá, que é a galera raiz mesmo desse grupo. Pô, o Play Kids foi líder aí em vários países. Quer dizer, teve muita coisa legal, mas nesse processo de perrengue atrás de perrengue. Mas depois que acertamos alguns investimentos e fomos aí conduzido brilhantemente aí pelo Fabrício, desde então direcionando para o iFood, que é isso, você pode até abrir o foco, mas num determinado momento você tem que convergir. E aí eu acho que a gente usou orgulho, né, cara? Assim, hoje a gente usou essa experiência toda para direcionar para um produto que realmente é um reconhecimento de um. Isso, um outro dia estava um grande amigo meu, o Alexandre Zouco, fundador da CRM Bônus, né? A gente foi pro Rio Open junto. E lógico que é legal você ter, né, o valuations, os dinheiros, mas tem uma coisa que ninguém consegue tirar da gente a jornada. Absolutamente ninguém consegue tirar essa jornada e o orgulho de ter construído tudo isso. É igual a viajar, por isso que meu único hobby, assim, de fato, é viajar. Eu não tenho nenhum outro. Porque ninguém tira isso. Né? Ninguém tira. E voltando para o nosso principal tema aqui da resiliência bruta, né? Porque eu acho que, exemplo, você teve muita oportunidade de desistir nesse caminho, né? Milhões de oportunidades. Sim. Afinal de contas, você devia quantas vezes você olhava para os seus amigos, pelo menos eu olhava para os meus amigos, todo mundo se formando bem, arrumando emprego bom. Se você começar a fazer essa comparação. E você está sempre ali, a família te perguntando aí como é que está a empresa. A empresa não está nada bem, porque no início não está bem, não é bom. Você pensou em desistir? Um início que são anos e anos. Cara, vou te falar, seria mentira dizer que eu não pensei. Mas eu acho que eu nunca alimentei esse pensamento, entendeu? Ele vinha, cara, agora não dá. Porque eu acho que, assim, a pior parte, para mim, os piores perrengues nesse processo todo é quando você tinha que fazer downsize. Tinha que diminuir né, a quantidade de pessoas na empresa. Isso, para mim, era assim, são as coisas que me destruíam mesmo. Então, já chegamos a ter, nessa época, nesse caminho aí de estar com 150, 200 pessoas, ainda era pequeno perto do que é hoje, mas e você ter que fechar a conta, né, cara? Ter que do nada, de um dia para o outro, reduzir a empresa em 50 pessoas. É isso. Considerando que toda startup começa com aquele sentimento de família e tal, é destruidor. Né, cara? A gente passou algumas situações por essa, entendeu? Agora, o que a gente fazia? Cara, é o seguinte, se a gente acredita de fato no que a gente está fazendo, todas as vezes que a gente tinha que fazer algum processo de downsize, no dia seguinte às demissões, a gente estava fazendo entrevista de contratação. Acredito. Então, a primeira vez, as pessoas ficaram perguntavam, cara, agora não estou entendendo nada. Ontem isso aqui foi o maior clima de enterro da face da terra, 50 pessoas mandadas embora, choradeira, desespero, e hoje estão entrevistando gente para contratar. Falei, porque a empresa não parou. Ela soa até maluquice, né? Soa até maluquice. Mas só que mantivemos isso como uma prática, entendeu? Teve que fazer downsize, dia seguinte, entrevista, porque ela vai voltar a crescer e vai precisar de pessoa boa. E aquele sentimento, né? Pelo menos que eu tinha lá no início, assim, eu não digo início muito longe, não, né? Sei lá, e aquela sensação de, tipo assim,
A gente pode quebrar a qualquer momento. É, E eu acho que isso é uma coisa que persegue grande parte dos empreendedores. Eu vou quebrar a qualquer momento. Se quebrar, o que vai acontecer? É a hora, Quantos medos você sente? é a hora que você vai dormir, que você parece que está dormindo numa rede que só tem uns 4 fiozinhos, sabe? Aí você tem aquela sensação de que aquele sonho, tô caindo, você acorda. É isso, mas aí sabe o que era bom? Te fazer acordar cedo, você não dormia bem. Mas isso é engraçado, né? E as minhas sensações de medo durante o empreendedorismo era sempre à noite. Eu dormia, às vezes eu tinha pânico dormindo. E quando você acorda, eu me acordava, sei lá, eu tinha uma automotivação de manhã, assim, vou virar essa história, vou pra cima, e aquele sentimento total e completo da euforia ou terror. Você não tinha um meio termo. Tô bem. É meio coisa de criança no escuro, né? O empreendedor, ele já é sozinho naturalmente, mesmo com os sócios. Cara, quando você tá em casa, vai dormir no escuro, você vai, onde é que eu me meti, bro? Como é que eu vou sair disso aqui? Não, eu tinha medos reais de que eu rezava para não acordar. Agora, não fica nervoso, não. Não fica nervoso. Engasguei no gás. Então, e realmente assim, eram pânicos que te perseguiam, e hoje, pô, a gente tem uma empresa muito mais bem consolidada. E não adianta, os sentimentos, e às vezes eu bato papo com amigos que estão em outro estágio, com empresas valendo dezenas de bilhões, com milhares de funcionários, e eu vejo que essa sensação persegue ainda ele, né, do tipo medo. O que tirava muito o seu sono, assim, no dia a dia? Então, cara, essa situação de você, a qualquer momento, ter que fazer de novo. Cara, eu tenho pesadelos. Engraçado, eu tenho pesadelos com 2 coisas até hoje. Prova na engenharia, até hoje, quase 50 anos, acordo. Não estudei para prova, juro, até hoje. Não estudei para. Caralho, não estudei para prova. E o outro é das vezes que a gente teve que fazer demissão, downsize. Que eu acordo e falo, caraca, esse dia não vai existir de novo. É um alívio de manhã, porque, cara, é muito pesado. É muito pesado. Eu odeio demitir gente até hoje, sabia disso? É uma das coisas que me consomem consome profundamente. muito. Tem gente que consegue fazer isso com coisa, mas, exemplo, eu consigo ver aquela turma que está com a gente há muito tempo. Não, e quando é em bloco, cara, você tem que, sabe, é uma situação horrorosa. Você tem que fazer lista. Aí uns vão, imagina, você começa a falar com os outros, e eu não tô na lista. É horrível, é horrível. Eu não achei nenhuma literatura dizendo qual é a melhor forma de fazer. É muito ruim. Tem que ser transparente ao maior nível possível e ser muito humano, porque é muito, muito ruim. Então, isso me dava medo. E assim, já tinha até superado o fato de quando você está nessas situações, você como fundador, você fica sem receber. Isso aí eu já tinha até superado. Já estava aí, ó. Eu ficava devendo dinheiro de juros, sei lá, R$400 mil com 22, 23 anos. Isso aí. Eu me lembro que era uma situação literalmente desesperadora. Rafa, indo para o bloco final agora, né? Estamos já acabando aí, esgotando o nosso tempo. Para contar perrengue é pouco, né? Não, perrengue é todos. Tem 50 horas aqui, mas acho que é legal conhecer a história desse cara aqui. Hoje a gente vê o iFood, né? Claro que o iFood ele foi comprado mais agora para o final de uma jornada, mas essa fagulha começou em 2000, né? Praticamente ali na empresa júnior da PUC, com jovens que não tinham absolutamente nenhum dinheiro. E numa junção de pessoas, que aí a gente daqui, o Fabrício e o pessoal dele em Campinas. Aqui era tudo pra dar errado. E aí vocês se juntaram com a turma de Campinas e, cara, criaram essa potência que é hoje e realmente dá muito orgulho nessa história toda. Mas assim, qual a mensagem, né, que um empreendedor que possa estar nos assistindo aqui, que esteja sozinho, que está lá desesperado com as coisas deles, que ainda não achou o product market fit dele, ele não tem investimento, mas ao mesmo tempo ele está olhando os Instagrams de todo mundo, está todo mundo tendo sucesso, mas ele não, porque todo mundo acha que o outro está sempre melhor, a grama do vizinho está sempre melhor, ele está desesperado em casa, ele está sendo questionado pela família, ele está sendo questionado pelos amigos, ele se sente o cocô do cavalo do bandido. O que você fala para um cara que já começou a empreender, a única coisa que tem que falar é só lamento. É isso. Porque ele já começou, ele já está dentro. Aí a gente está falando aqui. Entenda o processo da resiliência insana. Porque vai precisar. Vai precisar. Às vezes, no momento que você acha que está tudo dando mais certo, dá alguma coisa errada. Então, o cara que já entrou, de fato,
É assim, acredita? Vai. Eu Vai até o final. É aquela coisa, se tiver que cair, não cai andando de patinete, não. Tipo, capota um caminhão-tanque de combustível, queima tudo e bora. Vai até o final agora. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Rafa, né? Eu falei assim, cara, agora eu vou, mas se eu capotar, agora eu vou capotar direito. Agora eu vou explodir tudo. Mas agora eu aprendi. Agora, se é pra se fuder, caminhão-tanque. eu vou explodir tudo. Sabe? Um caminhão-tanque cai aí, o combustível vai espalhando, queima tudo, vai com tudo. É isso, exatamente. Se ficar passando pezinho, não dá. Exatamente. Agora, eu acho que vale até a pena mais, nesse nosso contexto desse papo, e vamos trazer aqui outras pessoas, eu acho que tem histórias até mais recentes sobre isso, e eu não tenho a menor dúvida que a interseção dessas histórias vai estar exatamente nos tamanhos dos perrengues que cada um passou para chegar onde chegou, e ainda está passando. Né? Aliás, temos que trazer o Max aqui. O Max Willis. Temos que trazer uma história ótima, porque a gente fez lá 21212, nesse caminho todo também, e a Max foi uma das empresas que a gente... Era a empresa que estava assim, nunca teve um problema. Nunca teve. A empresa que saiu do zero até chegar num estágio incrível, sem nunca ter tido nenhum perrengue grande. Aí veio uma pandemia, em que todos os aviões foram pro chão durante quase um ano. Cara, bela história para ir. E eu acho que a gente tem que trazer, cara, tem muita gente que a gente quer trazer. Quero trazer uma pessoa que não posso falar um nome ainda, mas que tem uma história do mercado de saúde brilhante. Eu acho que são uma das maiores redes de saúde do Brasil, que começaram uma salinha pequenininha e a pessoa me contando que muita gente que me conhece sabe quem devem ser, mas que no início da história deles eles amassavam bolinha de papel e jogavam dentro da lixeira para o próximo paciente chegar lá e achar que já teve outras pessoas. E hoje são a família que são. Cara, Rafa, pra gente de fato encerrar aqui, cara, primeiro, parabéns pela sua história. Só pra gente não perder esse ponto, você estava falando de que conselho daria para quem está empreendendo. Cara, eu acho que eu tenho um conselho mais importante para quem ainda não está empreendendo e está pensando em empreender. Pensa bem. Pensa direito. Pensa direito se quer fazer isso. Não é uma brincadeira. O Steve Blank lá, né, da Califórnia, o cara falou uma vez essa frase que eu guardei mesmo, que eu acho que isso resumiu bem. Cara, empreender é um ato violento de agressão a si mesmo. É um ato violento de agressão a si mesmo. Ele falou isso, cara. Guarda isso. Empreender é um ato de agressão a si mesmo. Violento de agressão a si mesmo. Ato violento. Eu fui fazer um curso dele antes de existir Lean Startup e tal. Gostava disso, né? Tinha começado lá no Harvard Business Review, de pegar os conceitos acadêmicos legais. Fui fazer um curso lá. Meti no avião, fui parar em Berlim, depois em Zurique, para fazer os cursos com os caras que estavam criando esses conceitos. Steve Blank era um deles, o outro era o Osterwalder, lá do Business Model Generation. Fui fazer esses cursos quando estavam começando, recém-lançados os livros, né? E aí ele falou isso, é um ato violento de agressão a si mesmo. Porque é isso, é o que você falou, você estava contando aí, você tem várias histórias para contar. Abdicar da família, abdicar do entretenimento, claro que não existe. A saúde você deixa de lado uma grande parte da sua vida. É o que eu costumo falar, o equilíbrio até existe. Você só trabalha que nem um louco durante um tempo e dando tudo certo, depois você só se diverte. Esse é o equilíbrio. É isso. O equilíbrio é o longo. Ao mesmo tempo não dá. Ao mesmo tempo não dá. Ao mesmo tempo esquece. Esquece. Empreender com equilíbrio de euforia e terror. Exatamente. Por isso que a melhor analogia que todo mundo faz é a tal da montanha-russa. Porque é isso, muitas vezes quando você está lá subindo, você fala, por que eu entrei aqui? Eu quando estou subindo a montanha-russa olhando para cima, cara, por que eu estou aqui? Eu podia ter a opção de não vir, mas eu tô. Aí depois quando desce, você toma aquele, caramba, aí sobe de novo. Mas também chega uma hora, né, tava batendo papo com o Vander. Vander é um cara que a gente quer trazer aqui da BIP Saúde. Tem que estar aqui, e a gente falando assim, cara, mas ao mesmo tempo isso é uma droga, né? Porque a gente pega hoje, acho que é meio público aí as rodadas de investimento que a Zux fez. Sim. Se eu vendesse a Zux, eu poderia parar de trabalhar por causa da minha vida. Mas por que eu não faço isso? Porque eu adoro fazer essa história também. Porque é uma coisa, é uma endorfina. E você aprende a viver com isso. Você tem uma endorfina que nem quem gosta de correr e faz isso por terapia. Eu acho que, de certa forma, a gente gosta de fazer isso. Só que tem um efeito, uma externalidade positiva incrível. Empreender é a única, no meu ver, forma de mudar esse país.
com empreendedores, criando empregos, criando valor, criando resultado, criando benefício para a sociedade. Rafa, Cara, não tem outra solução. concordo 100%. Eu aprendi uma coisa que é nada mais social do que uma empresa bem-sucedida. Absolutamente nada social. O pessoal que está nos assistindo, é uma coisa, a gente está aqui, a gente já teve que parar essa gravação, a gente já teve que ir para reuniões. Essa gravação provavelmente não sei quantos minutos ela vai ter, provavelmente, mas a gente já gravou quase 2 horas aqui, porque a gente não consegue parar de falar. Tem 1000 histórias do Rafa, 1000 coisas que ele passou. Hoje todo mundo vê o iFood bonitão, todo mundo vê a história da Móvel, a Prozos, mas obviamente que isso foi sonhos de muitos jovens ali, né, com seus 20 e pouquinhos anos, aqui no Rio, depois em Campinas, a fusão dessa turma para poder criar o que foi criado. Então, Rafa, mais uma vez, cara, eu estou muito orgulhoso de participar disso com você, da gente chamar outros convidados vai ser e muito contar legal. a história disso, né? E a gente vai focar cada vez mais na dor, mas eu acho que é um prazer também. E é aquela coisa, a gente não quer desestimular ninguém a fazer, mas entrar nisso com base nesses vendedores de sonhos que estão aí fazendo palestras, nesse empreendedorismo de palco, isso chega a ser criminoso. Isso eu chamo de pirâmide social. Outro dia me chamaram para um painel também, né? Eu estava num dia daqueles que tem dias muito bons e dias muito ruins, né? Eu estava num dia muito ruim. Assim, mas muito legal, o que você teria feito se você tivesse? Falei assim, eu acho que não teria feito não, acho que eu teria arrumado um belíssimo emprego e teria ficado, acho, em casa. Rafa, mais uma vez, cara, vamos junto, né? Legal. Cara, legal vamos trazer a galera boa aqui, gente boa aqui e para poder falar a verdade. Não quero falar a história de sucesso. Lado B. O lado a resiliência bruta. É isso, resiliência bruta. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Valeu.